Fala galera, a gente vem falando muito da situação do Matias Vinha, a gente inclusive entrevistou o Matias Vinha aqui em Tampa, na Flórida, né, quando ele veio aqui com a seleção do Uruguai jogar contra os Estados Unidos, e ele falava de ter mais minutagem e tudo mais, então o jogador óbvio que está feliz no Flamengo, quer ficar no Flamengo, ele até tem o interesse de ficar no Flamengo, mas sabe que vem de lesão, uma lesão séria e espera ter mais minutagem em 2026. Acontece que isso não tem acontecido, né? O Flamengo, o Felipe Luiz, ele não tem tido muita oportunidade, não tem sido nem relacionado para alguns jogos importantes, e óbvio, seu empresário tem que agir. O empresário do jogador, o jogador até quer ficar no Flamengo, mas o empresário está agindo e tem trazido, né, sondagens e tal, proposta para o Flamengo. A informação que saiu hoje logo cedo, a gente já apurou para vocês, que a única proposta que chegou pelo Vinha foi da Argentina, nada de Rússia, tá? Apesar do jornalista turco Ekrem Konur trazer que o Spartak Moscou já fez 2 ofertas por Matias Vinha nos valores de 3 milhões de euros e 4 milhões de euros, que teriam ambas sido rejeitadas pelo Flamengo, a fonte ligada ao clube diz que não procede, informação exclusiva nossa. Não chegou nenhuma proposta do Spartak, a única que chegou foi de um clube da Argentina. E essa fonte afirmou pra gente que foi de um clube da Argentina. A gente apurou que se trata do River Plate, tá? O River Plate tem interesse no Matias Vinha, mas que os valores não são considerados interessantes pela diretoria do Flamengo. Ainda segundo o jornalista turco, o José Boto estipulou o valor de 6 milhões de euros para liberar o lateral uruguaio. Mas a fonte rubro-negra afirma que não tem um valor estipulado e que até o momento nada perto disso foi ofertado. Então, não há nada de proposta russa sendo preparada para os próximos dias e o Flamengo segue contando com o atleta no planejamento, tá? Essa é uma informação importante da gente trazer aqui para vocês com relação ao Matias Vinha, né? Não procede a proposta da Rússia. Possíveis aí situações envolvendo Felipe Luiz e até o substituto, porque eu vou falar para vocês, o BAP está muito certo. Eu vou explicar aí algumas situações importantes, o que o Flamengo fez para contratar o Vitão. O pessoal perguntando do trauma de 2020, que Jorge Jesus, campeão de tudo, foi embora. É o trauma de 2020. O Flamengo tem que se precaver, o Flamengo não pode deixar isso acontecer de novo, tipo, olha, no meio da temporada ou começar o ano de 2026 sem treinador. O Flamengo tem que cobrar uma decisão do Felipe Luiz. Eu gosto muito do Felipe Luiz, vocês sabem que eu converso com ele, adoro, é ídolo e tudo mais, mas, cara, isso tem limite. O que eu sei é que o Flamengo fez uma proposta muito alta financeira para o Felipe Luiz, ele está demorando a responder, o empresário dele, o Jorge Mendes, está demorando a responder, e o Flamengo não pode ser, aí vai ter torcedor, cara, eu só aceito se for o Felipe Luiz, o Flamengo tem que renovar com o Felipe, o Flamengo tem que insistir, o Flamengo tem que esperar. Gente, o Flamengo não pode ser refém, eu já falei para vocês, todos aqui sabem o quanto eu defendo o Felipe Luiz, o quanto eu defendi o Felipe Luiz, mas o Flamengo não é refém de ninguém, o Flamengo não é refém de mim, o Flamengo não é refém de você, o Flamengo não é refém de ninguém. O Flamengo não é refém de ninguém. O Flamengo não pode ser refém de ninguém, tá? Não tem nada de repetir erro, o pessoal tá falando. Eu vejo o pessoal... É impressionante como o Flamengo, né, mexe esse tipo de sentimento de gente falando, vai repetir. Não tem erro, a diretoria não tem erro nenhum. A diretoria não tá fazendo nada. A diretoria apenas tentando renovar com o Felipe Luiz. O empresário do Felipe Luiz, visando o mercado europeu, está pedindo muito alto, né? A gente tem que falar aqui, o próprio Felipe Luiz, quando ele não aceitou renovar durante a temporada e esperou o final, é porque ele queria ter esse trunfo na manga, né? O trunfo de poder negociar campeão de tudo, né? Ele sendo o atual campeão de tudo, ele levava essa vantagem. Pedir pra galera dar esse like aí, subir esse like aí, compartilhar a live, é muito importante. Vou deixar aí o link para você garantir os produtos, o clube de benefícios para trocar por produtos e pontos. Aí são pontos, né, que você troca por produtos e experiências e você pode concorrer a
100 mil de prêmio instantâneo agora, tá? Raspou, ganhou a Pix na conta e 1 milhão, 3 prêmios de 1 milhão, 3 de 1 milhão no dia 31, um prêmio de 2 milhões de reais no dia 2, tá certo? Então vou deixar aí no chat fixado e vai estar no comentário fixado também quando estiver no ar o vídeo. Galera, é o seguinte, muito importante vocês se inscreverem aqui no canal, tá? Todos os nossos patrocinadores estão aí. Bem, eu vou começar aqui falando sobre a questão do Vitão, né, o que o Flamengo fez, a jogada que o Flamengo fez. Renato, boa opção, cara. O Renato fez um bom trabalho em 2021. Ele é muito mal criticado, né, mal avaliado. O Renato fez um grande trabalho, mas não é o Renato que tem que ser. A preferência do Flamengo é por estrangeiros nesse momento, se o Felipe não fica, tá? E aí o nome do Arthur Jorge figura como principal. Mas vamos lá, vamos por partes. Eu vou começar falando do Vitão. A jogada de mestre do Flamengo. Como é que o Flamengo conseguiu mudar completamente o negócio do Vitão? Eu mesmo aqui botava, né, botava empecilhos, botava pedra na negociação, falava que não era uma boa, que o jogador não valia isso tudo e tudo mais. Por quê? Porque realmente você pagar o que o Inter queria e o Inter não deixar colocar a dívida do Thiago Maia no negócio, né, era uma loucura. E aí entra o Flamengo. O Flamengo fazendo uma tática que a gestão anterior utilizou muito, né, e o Boto utilizando. Vocês não entendem, ficar se humilhando aí para renovar é só no Palmeiras, pô. Aqui é Flamengo, ganhamos 4 Libertadores com 4 técnicos diferentes. A galera tem que entender que a gente não vai ficar se humilhando para ninguém, apesar de a gente amar o Felipe Luiz, né? Ter um respeito absurdo por ele, não tem que se humilhar. O Flamengo não tem. A gente tem que estar do lado do Flamengo, hein? Olha só, não vamos deixar a gente fazer de novo o que já fez em alguns momentos de ficar contra o Flamengo. Vamos apoiar as decisões do Flamengo. Vamos lá. Deixa eu passar as notícias e eu vou ler cada um de vocês. Cada um complicado, mas vou ler a galera. Olha só. O Flamengo, o Boto, utilizou uma tática que era muito utilizada pelo Marcos Braz, pela gestão anterior, pelo Spindel. Inclusive, né, a gente percebe uma proximidade do Flamengo, do Boto, com o Marcos Braz. Quando o Flamengo, a gente trouxe a informação exclusiva, né, do Carlinhos indo para o Remo e do Peterson tendo seu contrato rescindido, mas o Carlinhos indo para o Remo foi um contato feito com o Marcos Braz. Essa proximidade o Braz vindo para a primeira divisão com o Remo, né, jogando a Série A do Brasileirão com o Remo, aproxima, né, de possíveis negociações de alguns jogadores do Flamengo que estão encostados ou que o Flamengo não quer manter, e vão pro Remo para atuar na Série A do Brasileirão. É uma saída interessante. E se existia alguma situação entre a diretoria atual do Flamengo e o Braz, isso aí acabou, não tem problema. O Braz, inclusive, fez postagens torcendo para que o Flamengo fosse campeão, um Flamengo que ele ajudou a montar, né, fosse campeão. E a gente percebe o Flamengo agindo também de forma parecida com o que ele fez. Olha só, nesse negócio do Vitão, era um típico negócio que o Braz e o Spindel faziam e que o Boto fez muito bem agora. Parabéns ao José Boto. O que ele fez? Ele foi no jogador. Ah, mas isso é aliciar? Não, não é aliciar. Ele foi no jogador, fez uma proposta para o jogador, procurou saber, olha, teu contrato está encerrando agora ano que vem, daqui a pouco você pode assinar um pré-contrato, a gente quer contar contigo, não renova lá não, faz um pré-contrato com a gente. Acabaram de fazer isso com o Flamengo, com o Matheus Cunha, acabaram de fazer isso com o Flamengo, com o Cleiton, tá todo mundo fazendo isso, pré-contrato é normal, tá? Então, o Flamengo foi direto no Vitão, foi no Vitão e falou, nós vamos assinar um pré-contrato contigo, vamos embora. Você quer jogar no Flamengo? Quero jogar no Flamengo. Vocês estão conhecendo aqui os bastidores do negócio. Quer jogar no Flamengo? Quero jogar no Flamengo. O Flamengo se acertou com o jogador. E o jogador comanda o negócio. O jogador vai para onde ele quer. O Inter se deu mal nessa porque o Inter fechou com o Cruzeiro, aonde o jogador não queria jogar. O Flamengo fechou com o jogador. O Inter virou para o Flamengo e falou, a gente não aceita abater da dívida do Thiago Maia. O Flamengo falou, teu contrato está acabando com ele. Ele não quer ir para o Cruzeiro. Vocês não vão negociar ele nessa janela, na próxima ele assina um pré-contrato comigo. Aceita bater a dívida do Thiago Maia. Que jogada de mestre. Aceita bater a dívida do Thiago Maia, com juros e correção monetária, 4 milhões e 700 mil euros.
abatemos e eu pago os 10, 11 milhões de euros com metas, com bônus que vocês estão querendo no jogador. Eles aceitaram, sabendo que eles não iam conseguir vender para o Cruzeiro, que o jogador não ia aceitar, e que o Flamengo ia assinar um pré-contrato com ele. O Flamengo deixou eles saberem, o Vitão deixou eles saberem que queria vir para o Flamengo. O Flamengo sabia que ia perder o jogador, que o Inter sabia que ia perder o jogador praticamente de graça para o Flamengo. O Flamengo, né, fez uma jogadaça, tá, para conseguir esse jogador, que é muito bem avaliado dentro do Inter. Tá? Os torcedores também lá adoram ele. É um jogador que, por mais que a gente tenha falado aqui, esquece o Vitão e tudo mais, porque o Flamengo não pode ficar refém de ninguém, a gente tem que estar do lado do Flamengo. Então entenda muito, olha só, eu vou pedir que você que me acompanha aqui, entenda muitas vezes o nosso movimento. Quando eu mando o Flamengo esquecer do Vitão e procurar outros jogadores no mercado, não quer dizer que eu não queira o Vitão, eu não quero o Flamengo refém do Internacional, aceitando qualquer valor, qualquer situação, qualquer cobrança, né? Um time que queria ganhar dinheiro em cima do Thiago Maia, revendendo ele sem ter pago. Então, a gente tem que estar do lado do Flamengo, tá? Do lado do Flamengo, é o que eu falo. Com relação ao Vitão, se fosse para fazer o negócio que o Inter queria, sai fora, eu era contra a contratação do Vitão. Ele sendo um grande jogador, jovem, 25 anos, muito bem avaliado, mas o Inter aceitando o negócio que o Flamengo impôs, e o jogador também, que ajudou, parabéns ao Vitão, que ajudou o Flamengo, queria vir para o Flamengo e fez a pressão lá, aí eu sou a favor.